O Maybach preto rolou até uma parada lenta em um semáforo no meio de uma noite de Chicago. As janelas estavam escuras como breu. O motor ronronava com um ruído baixo e constante. Lá dentro, Victor Castellano recostou-se no assento de couro, seus olhos percorrendo um relatório em seu telefone até que uma pequena sombra de repente disparou para a estrada. O carro freou bruscamente. Uma menina estava diretamente em frente ao capô. Seu cabelo era uma bagunça emaranhada, encharcado pela chuva. Seus sapatos estavam rasgados e muito grandes. Seu peito subia e descia com força enquanto ela agitava as duas mãos no ar. Por favor, não vá. A criança chorou. O motorista começou a esticar a mão para a buzina para assustá-la, mas Victor levantou uma mão para impedi-lo. Havia algo sobre esta menina. A determinação teimosa de seu queixo, os olhos profundos e escuros, o jeito que ela inclinava a cabeça como se pudesse ver através do para-brisa e direto para ele. Então ela abriu a boca. Pai, ela sussurrou apenas uma palavra. No entanto, atingiu Victor no peito como um punho de aço. O chefe de Chicago, o homem que fazia uma cidade inteira tremer, de repente sentiu sua mão começar a tremer. 7 anos desde que a mulher que amava desapareceu na noite, deixando para trás nada além de um bilhete e um segredo que ele nunca havia sido autorizado a saber. Victor saiu do carro. A chuva de Chicago estava gelada, mas ele não conseguia sentir nada, exceto seu próprio coração, batendo como se quisesse explodir através de suas costelas. A menina agarrou a manga de sua cara jaqueta de terno, tremendo. Minha mãe está em perigo. Eles estão machucando ela. Eu não sabia quem mais encontrar, exceto você, pai. O barulho da cidade parecia desaparecer. O semáforo mudou novamente. Os carros atrás deles buzinaram, furiosos e implacáveis. Mas Victor não ouviu nada. Tudo o que ele podia ver eram os olhos da criança, olhos exatamente como os dele, olhando para ele com a fé absoluta que uma criança deposita em seu pai. E naquele instante, o homem mais poderoso do submundo de Chicago tomou uma decisão que não tinha nada a ver com poder, território ou crime. Ele abriu a porta do carro. Entre, querida. Ele disse, sua voz rouca, sua garganta apertada. Eu vou encontrar sua mãe. Papai vai te levar para casa. Porque o que Victor descobriu quando trouxe a criança de volta destruiria tudo o que ele acreditava sobre seu passado, sobre a mulher que o deixou e sobre os 7 anos de sofrimento que ele pensou que entendia. Se você quer saber o que acontece a seguir, por favor, clique em curtir e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder histórias que tocam o coração. E agora começamos. O Maybach deslizou pela cortina de chuva de Chicago. Lá dentro, Victor não conseguia tirar os olhos da criança encolhida no banco de trás. Luzes da rua deslizavam pelas janelas em um ritmo constante, um batimento de cada vez, revelando o pequeno rosto tremendo de frio. A menina segurava um velho ursinho de pelúcia surrado, apertado contra o peito, sua pelagem emaranhada e gasta. Um olho há muito tempo desaparecido, suas roupas finas grudadas nela da chuva. Mas aqueles olhos profundos e escuros continuavam olhando fixamente para a frente, estranhamente inabaláveis. Victor sentiu seu peito apertar. Ele já tinha visto aqueles olhos em algum lugar antes. Todas as manhãs no espelho por 37 anos, ele a estudou mais de perto. O queixo teimoso que não baixava mesmo quando ela estava assustada. A linha de seu nariz, o jeito que ela inclinava a cabeça quando pensava, como se pesasse algo mais importante que sua própria vida. Tudo era ele. Tão parecido com ele que Victor queria desviar o olhar, mas não conseguia. Qual é o seu nome, pequena? Victor perguntou, sua voz mais suave do que havia sido em qualquer momento nos últimos 15 anos. Mia, a menina respondeu, ainda tremendo de frio. Mia Catherine Castellano.
Castellano. O nome trovejou pela cabine como um trovão. Victor sentiu tudo ao seu redor parar de se mover. Seu coração desacelerou por um batimento, então dobrou seu ritmo. Castellano era o nome dele, o nome de sua família, o nome que ninguém tinha permissão para carregar a menos que pertencesse ao seu sangue. Quem te deu o direito de usar esse nome? Victor perguntou, forçando sua voz a permanecer calma mesmo, enquanto sua mão se fechava em punho. Minha mãe. Mia ergueu o olhar para ele, seus olhos claros sem um traço de medo. Mamãe disse, eu sou sua filha. Mamãe disse, o nome Castellano é meu direito. A única coisa que você poderia me dar, mesmo se você não estivesse lá. Victor fechou os olhos. Cada palavra daquela criança penetrava em seu peito como uma lâmina. Qual é o nome de sua mãe? Grace, Mia disse, sua voz diminuindo como se tivesse medo que alguém pudesse ouvir. Grace Castellano, mas antes de se casar com você, ela era Grace Sullivan. Foi o que ela me disse. Grace Sullivan, esse nome. O nome que Victor havia tentado enterrar por 7 anos. O nome que ele proibiu que qualquer um falasse dentro de seu império. O nome da mulher que veio e foi como o vento, deixando para trás uma ferida nele que nunca cicatrizou. Ele se lembrou dos olhos de Grace, quentes, castanhos, gentis, sempre olhando para ele como se ele não fosse um monstro. Ele se lembrou de sua risada ecoando por uma cobertura fria, transformando-a em um lar. Ele se lembrou do jeito que ela colocou a mão sobre as cicatrizes em seu peito e disse que queria construir algo bonito ao lado dele. Então, uma manhã, ele acordou e ela se foi. Nenhuma explicação, nenhuma ligação, apenas um pequeno pedaço de papel em seu travesseiro. As palavras tremendo, dizendo que ela tinha que proteger a coisa mais preciosa e implorando para que ele a perdoasse. Victor pensou que essa coisa preciosa era ela. Ele pensou que ela o deixou porque estava com medo, porque não conseguiria sobreviver à vida ao lado de um chefe da máfia. Ele a odiava, sentia falta dela. Ele virou toda Chicago de cabeça para baixo para encontrá-la. Mas ela havia desaparecido como se a terra a tivesse engolido por inteiro. 7 anos. 7 anos vivendo com dor e raiva. 7 anos construindo um império enquanto seu coração morria um pouco mais a cada dia. E agora, sentado bem na frente dele, estava uma criança de 7 anos com seus olhos e seu nome. Uma criança que Grace havia escondido durante todos aqueles anos. A coisa mais preciosa, Victor sussurrou, sua voz falhando como se alguém estivesse apertando sua garganta. Você, a coisa mais preciosa é você. Mia não entendeu o que ele quis dizer. Ela apenas agarrou o ursinho de pelúcia com mais força e olhou para ele com olhos suplicantes. Você vai salvar minha mãe, não vai? Victor olhou para a criança. Sua filha, a filha que ele nem sabia que existia há 7 anos. Seu mundo, um mundo de poder e violência, de repente pareceu sem sentido diante daqueles olhos profundos e escuros. Vou salvar sua mãe, Victor disse, sua voz fria como aço, mas seu olhar suavizando de uma forma que ninguém jamais tinha visto. E de agora em diante ninguém mais te toca. O carro continuou deslizando pela noite de Chicago, mas a mente de Victor viajou 7 anos para trás, para uma noite de outono, quando ele entrou em seu bar no lado sul e a viu pela primeira vez. Grace Sullivan, 21 anos, cabelo castanho preso no alto, alguns fios soltos caindo sobre suas maçãs do rosto, olhos cor de avelã que olhavam diretamente para ele, nunca se abaixando como as outras pessoas faziam. Ela carregava uma bandeja de bebidas, movendo-se rapidamente entre as mesas. E quando um bêbado tentou agarrar sua mão, ela calmamente colocou a bandeja no chão, empurrou a mão dele para longe e proferiu uma frase afiada como navalha que fez a mesa inteira silenciar. Victor se lembrou de estar ali, paralisado, observando-a por vários minutos. Naquela época, ele tinha 30 anos.
Ele já era o chefe de metade de Chicago. Ele já detinha o tipo de poder que outros homens passavam a vida sonhando, mas nunca havia sentido nada parecido. Como se seu coração, a coisa que ele pensava ter morrido há muito tempo, tivesse de repente começado a bater novamente. Ele começou a ir ao bar com mais frequência, não a negócios. Por ela, Grace não sabia quem ele era. Ou talvez soubesse, mas não se importava. Ela o tratava da mesma forma que tratava qualquer outro cliente. Educada, mas distante. Isso deixava Victor louco e o atraía ainda mais profundamente. Demorou 3 meses antes de ele conseguir seu primeiro sorriso dela. 4 meses antes de ela aceitar jantar. 6 meses antes de ela contar sobre sua vida, Grace havia crescido em um orfanato. Sem pai, sem mãe, ninguém. Ela estava por conta própria desde os 18 anos, trabalhando em qualquer emprego que pudesse para viver, para sobreviver, para provar que não era alguma criança abandonada que o mundo poderia esmagar sob seu calcanhar. Quando ela lhe contou essas coisas, nem uma única lágrima caiu de seus olhos. Mas Victor viu a dor enterrada profundamente naquele olhar cor de avelã. E ele queria apagar tudo isso. Ele queria dar a ela tudo o que a vida havia recusado. Eles se apaixonaram, ou pelo menos Victor acreditava que sim. Grace se mudou para sua cobertura. Os quartos frios, de repente, se encheram de risadas. Os cafés da manhã que ela cozinhava para ele, mesmo quando ele dizia que ela não precisava. As noites em que ela se enroscava em seus braços, seus dedos traçando as cicatrizes em seu peito, enquanto ela sussurrava que não tinha medo. Que ela queria construir algo bonito ao lado dele, que ele não era o monstro que o mundo acreditava que ele era. Victor acreditou nela. Ele acreditou no amor pela primeira vez em sua vida. Então tudo desabou. Naquela noite, ele chegou em casa tarde depois de uma reunião tensa com aliados. Ele entrou no quarto esperando encontrar Grace dormindo na cama como ela sempre estava. Mas a cama estava vazia. O armário estava aberto. As coisas dela, limpa a garganta, tinham sumido. E no travesseiro, um pequeno pedaço de papel com caligrafia trêmula. Uma nota que ele havia lido e relido centenas de vezes ao longo de 7 anos. Victor, me perdoe. Eu tenho que proteger a coisa mais preciosa. Não posso ficar. Não me procure. Se você me ama, por favor, não me procure. Victor não a ouviu. Ele revirou toda Chicago. Ele usou todas as conexões, todas as fontes, cada grama de poder que seu império podia alcançar. Mas Grace havia desaparecido como vapor. Nem um traço, nem uma pista, como se ela nunca tivesse existido. Ele pensou que ela o deixou porque tinha medo desta vida. Ele pensou que ela não era forte o suficiente para ficar ao lado de um chefe da máfia. Ele a odiava por isso. Ele a odiava por lhe dar esperança e depois roubar tudo. Mas no fundo, ele ainda a amava. Ainda sentia a falta dela todas as noites. Ainda guardava aquela nota em uma gaveta como uma ferida que nunca cicatrizaria. A coisa mais preciosa. Agora ele entendeu. A coisa mais preciosa não era Grace em si. Era a criança em seu ventre. A filha deles. A criança que ela havia protegido sozinha por 7 anos enquanto ele estava aqui, odiando-a, culpando-a, nunca sabendo que ela havia sacrificado tudo por causa dele. Victor olhou para Mia. A criança havia adormecido de exaustão, sua cabeça repousando contra o assento. O velho ursinho de pelúcia ainda apertado em seus braços. Ele sentiu seus olhos queimarem. Pela primeira vez em 7 anos, Mia de repente se mexeu, seus olhos profundos e escuros se abrindo em pânico enquanto ela olhava ao redor do carro. Demorou alguns segundos para ela perceber onde estava e quem era o homem ao seu lado. Ela sentou-se ereta, apertando o ursinho de pelúcia contra o peito, como se fosse a única coisa a protegê-la deste mundo. Você dormiu um pouco. Victor disse, sua voz tão gentil que até a ele surpreendeu. Não tenha medo. Papai está aqui. Mia assentiu, mas a preocupação ainda preenchia seus olhos. Você já encontrou a mamãe?
Meu pessoal está procurando, Victor respondeu. Mas preciso que você me diga mais. Sobre sua mãe, sobre a vida que vocês duas têm vivido? Mia ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse o que deveria dizer, o que deveria esconder. Então ela começou a falar, sua voz suave, mas cada palavra clara. Mamãe sempre me disse que tínhamos que viver muito quietas. Não podíamos nos aproximar dos vizinhos. Não podíamos dizer a ninguém nosso nome verdadeiro. Na escola, eu tinha que dizer que meu nome era Mia Sullivan, não Castellano. Mamãe disse que era para me proteger. Para proteger você? Victor sentiu seu peito apertar. Me proteger? Mia assentiu. Mamãe disse que havia pessoas más que queriam te machucar. Se descobrissem que eu era sua filha, eles me usariam para te machucar. Então mamãe tinha que me esconder. Ela tinha que viver em algum lugar onde ninguém pudesse nos encontrar. Ela tinha que fingir que você não existia. A mão de Victor se fechou em punho. 7 anos de Grace criando o filho deles nas sombras, carregando o medo sozinha, protegendo a filha sozinha de inimigos que ela talvez nem conhecesse pelo rosto ou nome. Enquanto ele estava lá odiando-a, culpando-a, nunca percebendo, ela alguma vez te contou algo sobre mim? Victor perguntou, sua voz endurecendo. Os olhos de Mia brilharam. Sim, mamãe me contou muito. Ela disse que você era o homem mais corajoso que ela já conheceu. Ela disse que você era forte, mas também muito gentil. Ela disse que se eu algum dia te encontrasse, você me protegeria com sua vida. Victor não conseguia falar. Sua garganta se fechou. Mamãe até me ensinou como te encontrar. Mia continuou, sua voz orgulhosa, como se estivesse compartilhando o maior segredo do mundo. Mamãe disse, toda noite às 9 Salmona, você passaria pela interseção da State e Madison. Ela disse, se algo realmente terrível acontecesse, se ela não pudesse mais me proteger, eu tinha que correr para lá e esperar por você. Ela me fez memorizar o endereço, memorizar a hora, memorizar a cor do seu carro. Ela disse que era minha última saída. Victor de repente percebeu algo que fez seu coração sentir como se estivesse se partindo. Como ela sabia que eu passava por lá todas as noites? Mia inclinou a cabeça pensando por um momento, então respondeu. Porque mamãe costumava ficar lá e te observar. O quê? Mia assentiu, sem entender por que o pai parecia tão chocado. Mamãe me disse que às vezes, quando eu estava dormindo profundamente, ela saía. Ela ia para aquela esquina e ficava bem longe em um lugar escuro onde ninguém podia ver. Ela ficava ali e observava o carro dele passar, às vezes apenas por alguns segundos. Então ela voltava para casa. Ela disse que era assim que ela se lembrava de você, como ela sentia sua falta sem poder se aproximar. Victor fechou os olhos. Ele imaginou Grace sozinha na noite amarga de Chicago, parada em uma esquina escura apenas para ver seu carro passar. Sem acenar, sem chamar seu nome, sem ousar dar um passo sequer mais perto, apenas parada ali nas sombras, amando-o de longe por 7 anos. Ela estivera ali bem ao lado dele todos aqueles anos, e ele nunca soubera. A mamãe chorou muito? Victor perguntou, sua voz como se estivesse tentando conter algo que estava prestes a explodir. Mia ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela assentiu levemente. Sim, mas ela só chorava quando achava que eu estava dormindo. Eu a ouvia, mas fingia que não porque não queria que ela ficasse ainda mais triste. Victor virou o rosto para a janela do carro. Luzes da rua deslizavam, borradas e manchadas em rastros sem forma. Ele não queria que sua filha visse seus olhos agora. Ele não queria que ela soubesse que o homem mais poderoso de Chicago estava mordendo forte o lábio para impedir que as lágrimas caíssem. Victor respirou fundo e firme, forçando-se a retomar o controle. Então virou-se para olhar para a filha novamente. Ele sabia que tinha que perguntar. Tinha que saber exatamente o que havia acontecido esta noite. Mesmo que a resposta o fizesse querer incendiar a cidade inteira.
Você pode contar ao papai sobre esta noite? Victor perguntou, mantendo a voz tão gentil quanto podia. Aqueles homens, como eles vieram. Mia estremeceu. Ela abraçou o ursinho de pelúcia com mais força, como se procurasse proteção naquele brinquedo gasto. Seus olhos fixos no espaço vazio, como se estivesse assistindo cenas que desejava poder apagar. Mamãe e eu estávamos jantando. Mia começou, sua voz tremendo. Mamãe cozinhou espaguete, meu favorito. Ela estava até me contando uma piada. Então houve uma batida na porta. Victor ouviu. Cada músculo em seu corpo se tensionou. Mamãe me disse para ficar quieta. Ela foi abrir a porta. Ouviu um homem perguntando algo. Então mamãe disse, nós não devíamos dinheiro a ninguém. Ela disse, você está no lugar errado. Mas eles não foram embora. Eles empurraram a porta e forçaram a entrada. Quantos? Victor perguntou. 3, Mia disse, sua voz encolhendo, como se falar mais alto pudesse invocá-los de volta. Um era muito grande, com um dente de ouro na frente. Outro era mais magro, com uma tatuagem de cobra no pescoço. O terceiro era mais velho, cabelo grisalho, mas era o mais assustador. Ele dava ordens aos outros 2. Victor guardou cada detalhe. O dente de ouro, a tatuagem de cobra, o de cabelos grisalhos no comando. Ele os encontraria e os faria pagar. O que eles fizeram com sua mãe? Victor perguntou, embora não tivesse certeza se estava pronto para ouvir a resposta. Os olhos de Mia se encheram. Eles agarraram a mamãe pelo cabelo. Eles a esbofetearam. Ela caiu no chão. Eu queria correr e ajudá-la, mas a mamãe olhou para mim e balançou a cabeça. Ela olhou para mim com aquele olhar, o olhar que ela só usava quando precisava que eu obedecesse imediatamente. O que você fez então? Corri para o quarto. Me escondi no armário. Mia engasgou. Foi lá que a mamãe me disse para me esconder se algo ruim acontecesse. Mamãe disse que o armário tinha uma divisória secreta na parte de trás. Eu me rastejei para lá. Fiquei quieta, mas ainda ouvi. Ouvi tudo. Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Mia. Eles gritaram no rosto da mamãe. Eles disseram que a mamãe lhes devia dinheiro. A mamãe continuava dizendo não. Ela não devia nada a ninguém. Então eles a bateram mais. Ouvi a mamãe gritar de dor. Eu queria sair correndo. Eu queria ajudá-la, mas estava com tanto medo. Eu apenas cobri os ouvidos e chorei. Victor sentiu a raiva subir em seu peito, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Aqueles homens haviam machucado a mulher que ele amava. Machucado a mãe de sua filha na frente de uma criança de 7 anos. E então, o que, querida? Victor perguntou, sua voz ficando gelada mesmo enquanto suas entranhas ardiam. Então eles arrastaram a mamãe embora. Mia soluçou. Ouvi a mamãe gritando. Ela lutou, mas eles eram muito fortes. Eles a puxaram até a porta e pouco antes de a porta se fechar, mamãe gritou o mais alto que pôde. O que ela gritou? Mia olhou diretamente nos olhos de Victor. Olhos profundos e escuros, encharcados de lágrimas, mas ainda firmes. Mamãe gritou, Mia, corra! Encontre o papai! O papai vai te proteger! Victor fechou os olhos. No momento mais brutal, enquanto ela estava sendo espancada e arrastada, a única coisa em que Grace ainda pensava era em sua filha, ainda protegendo Mia, ainda enviando-a para ele. Esperei até que eles partissem antes de sair. Mia continuou, sua voz um pouco mais calma agora. Eu corri para fora. Lembrei-me do que a mamãe me ensinou. O cruzamento da State e Madison. 9h da noite. Corri o caminho todo. Estava com tanto medo, mas não parei porque a mamãe disse que o papai me protegeria. Victor colocou a mão na cabeça de Mia, tocando sua filha pela primeira vez desde que se conheceram. Você é muito corajosa. Sua mãe terá orgulho de você. Então ele pegou o telefone e ligou para Marco. Sua voz fria como aço, afiada como uma lâmina.
Reúna todos. Encontre 3 homens para mim. Um com um dente de ouro, um com uma tatuagem de cobra no pescoço e um homem de cabelos grisalhos que é o responsável. Quero informações em 1 hora. E Marco, prepare um carro e me encontre no apartamento 3B, o prédio de tijolos vermelhos em Pilsen. Preciso ver a cena. O Maybach parou em frente a um antigo prédio de tijolos vermelhos em Pilsen. Victor saiu e ergueu o olhar para a fileira de janelas escuras no terceiro andar. Era ali que Grace vivia há 7 anos. Era ali que ela criara a filha em segredo, um prédio em ruínas em um dos bairros operários mais pobres de Chicago, longe do brilho da cobertura que ele um dia compartilhou com ela. Victor sentiu a garganta apertar enquanto ele vivia em seda e conforto. Grace vivera ali por causa dele para proteger a filha. Pai, não quero subir lá. Mia agarrou a mão dele, a voz tremendo. Victor olhou para a filha. Ele entendeu o medo dela. Aquele apartamento era agora o cenário do pesadelo que Mia acabara de sobreviver. Mas ele tinha que subir. Tinha que encontrar pistas. Tinha que entender quem era seu inimigo. Fique no carro com o motorista, Victor disse. Eu vou dar uma olhada e volto logo. Mas Mia balançou a cabeça, segurando a mão dele ainda mais forte. Não, eu limpa a garganta. Quero ir com você. Tenho medo de ficar sozinha. Victor hesitou por um batimento cardíaco, então assentiu. Ele levantou Mia nos braços, deixando-a envolvê-los em seu pescoço. A sensação daquele pequeno aperto contra ele era ao mesmo tempo quente e dolorosa. 7 anos, 7 anos que ele havia perdido. Segurá-la, embalá-la para dormir. Seus primeiros passos. Sua primeira vez dizendo, pai, tudo isso roubado dele. Eles subiram 3 lances de escadas bambas. O ar cheirava levemente a umidade e mofo. A tinta descascava das paredes. As luzes do corredor piscavam como se estivessem prestes a morrer. Victor parou em frente ao apartamento 3B. A porta estava aberta. As dobradiças quebradas onde havia sido arrombada. Ele colocou Mia no chão, pegou sua mão e entrou com ela. A visão lá dentro fez Victor cerrar o maxilar para conter sua fúria. Móveis virados, o sofá rasgado, estofamento branco derramando como tripas. A mesa de jantar tombada de lado. Pratos quebrados espalhados pelo chão. Um desenho que Mia havia feito estava rasgado ao meio, deixado espalhado sobre o azulejo. O único vaso de flores falso da casa havia sido quebrado. Suas pétalas de tecido espalhadas como confetes queimados. Isso não era apenas um sequestro. Isso era ruína deliberada. Como se quisessem apagar cada vestígio da vida que Grace havia construído, Victor examinou o apartamento. Pequeno, apertado, apenas um quarto, uma sala que servia de cozinha e um banheiro. Mas mesmo em sua pobreza, ele podia ver o toque de Grace em todos os lugares. Cortinas cuidadosamente costuradas com retalhos de pano, uma pequena estante de livros infantis com lombadas gastas, o canto de estudo de Mia com uma velha escrivaninha de madeira e uma lâmpada barata. Grace havia tentado transformar este lugar em um lar, um verdadeiro lar para sua filha, mesmo sem nada em suas mãos. Victor entrou no quarto, uma cama estreita, mal larga o suficiente para os dois dormirem juntos. O armário estava aberto, o lugar onde Mia havia se escondido. Ele viu a divisória secreta atrás dele, apenas larga o suficiente para uma criança de 7 anos escorregar para dentro. Grace havia preparado um esconderijo há muito tempo. Ela sabia que este dia poderia chegar, e ela havia feito tudo o que podia para proteger Mia. Ele voltou para a sala de estar e começou a procurar no meio do caos. Ele não sabia o que estava procurando até que o viu deitado sob papéis espalhados que haviam sido atirados sobre a mesa da cozinha. Uma fotografia amarelada pelo tempo, mas cuidadosamente selada em plástico para preservá-la. Victor a pegou. Sua mão tremia. Era ele 8 anos atrás, em um gala de caridade que ele havia sido forçado a comparecer. Ele vestia um terno preto,
sua expressão tão fria como sempre. Mas ao lado dele, Grace estava sorrindo, sua mão repousando levemente em seu braço. Seus olhos cor de avelã brilhavam de felicidade. Aquela foi a primeira noite em que ele a levou a um evento público. A noite em que ele queria que o mundo soubesse que ela era sua mulher. Victor virou a foto. A caligrafia de Grace no verso o fez agarrar a borda da mesa apenas para se manter em pé. O pai de Mia, o homem que mais amo no mundo, mesmo que eu não possa estar ao seu lado, você sempre será meu lar. Victor apertou a fotografia contra o peito. Ela aguardara durante 7 anos de fugas, de medo, de solidão. Grace guardara esta foto perto, como um tesouro, como um lembrete do amor que fora forçada a deixar para trás. Mia se aproximou e olhou para a foto na mão dele. Mamãe olhava muito para aquela foto. Ela sussurrou. Toda noite antes de dormir, mamãe a segurava e te dava boa noite. Victor não conseguia falar. Ele apenas puxou Mia para seus braços, a segurou com força, e pela primeira vez em 20 anos, as lágrimas do chefe de Chicago caíram. Victor ainda estava sentado no chão do apartamento em ruínas. Mia em seus braços, a fotografia apertada contra o peito. Quando seu olhar captou um pequeno caderno de couro deitado debaixo da cama, como se tivesse sido solto no caos, ele delicadamente colocou Mia no chão, esticou a mão para pegá-lo e o levantou em suas mãos. Na primeira página estava na caligrafia familiar de Grace. Um diário. Ela havia mantido um diário durante todos esses anos. Victor virou página após página, e cada linha o puxava para trás no tempo para a vida da mulher que ele pensou que entendia, apenas para perceber que nunca a tinha conhecido de verdade. Grace Sullivan não tinha paz. Ela foi deixada no portão de uma igreja nos arredores de Chicago quando tinha apenas alguns dias de idade, embrulhada em um cobertor fino, sem um único pedaço de papel para lhe dar um nome. As freiras da igreja a chamaram de Grace porque acreditavam que Deus havia concedido misericórdia a este bebê, permitindo-lhe sobreviver àquela noite gelada de inverno. Mas a misericórdia de Deus parecia terminar ali. Grace cresceu no orfanato St. Mary, um lugar onde o amor era um luxo, e a crueldade das crianças mais velhas foi a primeira lição que ela teve que memorizar. Ninguém adotou Grace. Ela não era bonita o suficiente para chamar a atenção de um casal. Ela era muito quieta, muito reservada, seus olhos castanhos sempre alertas como um animal selvagem se preparando para a dor. Ela cresceu dentro das paredes cinzentas do orfanato, aprendendo a cuidar de si mesma quando ainda era muito pequena, aprendendo a não chorar mesmo quando era intimidada, aprendendo a esconder sua escassa porção de comida para que não pudesse ser roubada. Aos 18, ela deixou o orfanato com exatamente uma pequena mala contendo algumas peças de roupa velhas e $20 que as freiras haviam juntado para ela como presente de despedida. O mundo exterior não acolheu Grace. Ela trabalhou em qualquer emprego que pudesse para se manter viva, lavando pratos em lanchonetes, limpando quartos em hotéis baratos, servindo mesas em bares até tarde da noite. Houve dias em que ela tinha dinheiro suficiente apenas para um único pão para sobreviver. Houve noites em que ela dormia em um banco de parque porque não podia pagar o aluguel. Mas Grace nunca desistiu. Ela tinha algo que a vida não podia roubar dela, seu orgulho. Ela se recusou a se tornar uma vítima. Ela, limpa a garganta, se recusou a deixar que as circunstâncias a definissem. Então ela conheceu Victor. Naquela noite, Grace estava trabalhando na Black Rose, um dos negócios da família Castellano, embora ela não tivesse ideia. Ela só sabia que pagava melhor do que outros lugares, e que mesmo que os clientes fossem perigosos, ninguém ousava assediar a equipe porque temiam algum proprietário invisível. Quando Victor entrou, Grace não sabia quem ele era. Ela só viu um homem alto e frio com olhos pretos profundos que pareciam poder ver através da alma de outra pessoa. Ela o serviu da maneira que servia a todos os outros clientes, sem abaixar a cabeça, sem lisonja. E quando um bêbado tentou agarrar sua mão,
Ela mesma resolveu sem precisar que ninguém a resgatasse. Victor começou a ir ao bar com mais frequência. Limpa a garganta. No início, Grace não percebeu. Então ela começou a perceber que os olhos dele sempre a seguiam, não com o olhar faminto de outros homens, mas com curiosidade, como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça, e ela fosse a resposta. Eles começaram a conversar. Breves trocas quando ela trazia bebidas para a mesa dele. Depois mais longas quando ele esperava o turno dela terminar para poder levá-la para casa. Depois ainda mais longas quando ela começou a se abrir e contar sobre sua vida. Grace se apaixonou por Victor antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha alguém em quem se apoiar. Pela primeira vez, ela se sentiu protegida. Pela primeira vez, ela acreditou que merecia ser amada. Eles moraram juntos na cobertura de Victor. E Grace pensou que finalmente havia encontrado a família que tanto desejava em toda em sua vida. Então ela descobriu que estava grávida. Grace estava tão feliz que quase chorou. Um filho, uma família própria, algo que ela nunca ousou sonhar. Ela pretendia contar a Victor naquela mesma noite, mas naquela noite tudo mudou. Victor chegou em casa com sangue na camisa. Não o sangue dele. Uma guerra por território havia começado, e seu rival jurou destruir tudo o que Victor amava. Quase o assassinaram no caminho para casa. 3 pistoleiros. Victor sobreviveu por um triz. E enquanto ele contava a Grace o que havia acontecido, ele não sabia que ela estava tremendo. Não apenas de medo por ele, mas de medo pela criança dentro dela. A criança que, se seus inimigos soubessem dela, se tornaria um alvo, se tornaria uma arma destinada a quebrar Victor. Grace viu uma verdade brutal. Ela poderia ficar e colocar seu filho no caminho do perigo, ou ela poderia partir e proteger o bebê a qualquer custo. Não havia terceira opção, e Grace escolheu. Victor continuou virando as páginas do diário, e a história de Grace continuava a se desenrolar como um filme doloroso em câmera lenta diante de seus olhos. Na noite em que ela partiu, Grace ficou ao lado da cama e observou Victor dormir por horas. Ela gravou cada linha de seu rosto em sua memória, sabendo que esta poderia ser a última vez que estaria tão perto dele. Ela queria acordá-lo. Ela queria contar a ele sobre o bebê. Ela queria ser puxada para seus braços e ouvi-lo dizer que eles superariam tudo juntos. Mas Grace conhecia Victor muito bem. Ele nunca a deixaria ir. Ele lutaria para protegê-la e ao filho. E nessa luta, ele poderia perder a vida. Ou pior, seus inimigos poderiam usar o filho deles como arma contra ele. Grace não suportava esse pensamento. Ela preferia perder Victor do que deixá-lo perder tudo por causa dela. Ela escreveu o bilhete com a mão trêmula, lágrimas caindo e borrando algumas palavras. Então ela deu um último beijo na testa de Victor, tão leve que ele nunca acordou, e ela desapareceu na noite, carregando o filho dentro dela e um coração partido. Os primeiros meses foram um inferno. Grace deixou Chicago e foi para uma pequena cidade em Indiana, onde ninguém sabia quem ela era. Ela alugou um quarto miserável com o pouco dinheiro que tinha. Ela encontrou trabalho em uma lanchonete à beira da estrada, escondendo sua barriga crescente sob camisas largas e folgadas. Ela trabalhava 12 horas por dia, seus pés inchados de ficar em pé por muito tempo, suas costas doendo da gravidez sem descanso. Houve noites em que ela chorava no quarto escuro, sentindo tanta falta de Victor que sentia que não conseguia respirar. Mas cada vez que o bebê chutava suavemente dentro dela, ela encontrava uma razão para continuar. Mia nasceu em um hospital público em uma noite tempestuosa e encharcada de chuva. Grace deu à luz sozinha, sem ninguém segurando sua mão, sem ninguém enxugando o suor de sua testa. Quando a enfermeira colocou o minúsculo recém-nascido em seus braços, Grace chorou como nunca havia chorado antes. Não de dor, mas porque quando viu os olhos profundos e escuros de Mia, ela viu Victor. Ele estava ali dentro do filho deles, e ela jurou que protegeria essa parte de Victor com sua vida.
Nos anos que se seguiram, Grace fez de tudo para criar sua filha. Ela lavou pratos em restaurantes, limpou prédios de escritórios à meia-noite depois que Mia adormecia. Pegou o trabalho de costura em casa para poder cuidar da filha enquanto trabalhava. Houve meses em que, depois de pagar aluguel, eletricidade e água, ela só tinha dinheiro suficiente para comprar comida para Mia. Nessas noites, Grace dizia à filha que a mamãe já havia comido, que a mamãe não estava com fome. Ela sentava e observava Mia comer, seu estômago apertando de fome, mas seu sorriso nunca abandonava seus lábios. Sua filha comia até ficar satisfeita. Isso era tudo o que importava. Limpa a garganta. Victor chegou a uma passagem que o fez parar, engasgando com as palavras, incapaz de continuar por um momento. Grace o havia escrito em uma noite de Natal, quando Mia tinha 3 anos. Ela escreveu que hoje é Natal, que Mia pediu uma boneca, que a menina pediu apenas uma boneca pequena. Mas neste mês o aluguel subiu e ela não tinha dinheiro suficiente para comprar um presente para sua filha. Ela escreveu que chorou a noite toda depois que Mia adormeceu. Ela escreveu que se odiava por não poder dar à sua filha um Natal de verdade. Mas ela escreveu que não se arrependia. Ela escreveu que nunca se arrependeria porque sua filha estava segura porque Victor estava seguro. Esse foi o maior presente de Natal que ela poderia dar às pessoas que amava. Grace nunca culpou Victor. Nenhuma única linha no diário carregava raiva ou amargura. Ela escreveu apenas sobre amor, sobre saudade, sobre esperança. Que um dia, quando Mia fosse grande o suficiente, quando o mundo fosse seguro o suficiente, ela poderia contar à filha sobre o pai maravilhoso que ela tinha. Ela escreveu sobre Nights, parada na esquina da State e Madison, observando o Maybach preto de Victor passar e o vendo lá dentro. Ela escreveu que simplesmente vê-lo ainda saudável, ainda seguro, era o suficiente para ela viver mais um dia. Quando Mia fez 5 anos, Grace voltou para Chicago. Ela sabia que era perigoso, mas não podia mais viver longe de Victor. Ela escolheu Pilsen, uma área além do alcance do território de Victor. Um lugar onde ela poderia ficar escondida enquanto ainda compartilhava a mesma cidade com ele. Ela abriu um pequeno café, trabalhou da manhã até a noite e reconstruiu uma vida com suas próprias mãos. E todas as noites, quando Mia dormia profundamente, ela saía para a esquina familiar, ficava na escuridão e observava o carro de Victor passar. 7 anos, 7 anos de solidão, 7 anos de sacrifício, 7 anos amando um homem à distância, nunca ousando se aproximar. Victor fechou o diário, suas mãos tremendo. Ele havia odiado Grace por partir. Ele havia pensado que ela era fraca, que tinha medo, que não era forte o suficiente para permanecer ao lado dele. Mas a verdade era que Grace era mais forte do que qualquer um que ele já conhecera. Ela havia sacrificado tudo, até sua própria felicidade, apenas para protegê-lo e a filha deles. Agora ele a encontraria e a traria para casa, mesmo que tivesse que queimar o mundo inteiro para fazê-lo. O telefone de Victor vibrou, arrancando-o de seus pensamentos. O nome de Marco piscou na tela. Victor atendeu, sua voz fria como aço. Fale. Do outro lado, Marco parecia tenso, mas tão claro como sempre. Chefe, nós os identificamos. Os irmãos Vulov, máfia russa. Dmitry e Alexei Vulov realizaram o sequestro, o dente de ouro e a tatuagem de cobra, exatamente como a criança descreveu. E o de cabelos grisalhos é Ivan Volkov, o chefe de toda a equipe, o irmão mais velho da família. Eles estão operando no lado norte de Chicago há 6 meses, tentando expandir seu território. Victor apertou o telefone. Vulov. O nome não era desconhecido. 6 meses atrás, Victor havia esmagado uma de suas rotas de contrabando quando ousaram mover produto por seu território sem pedir permissão. Os 2 milhões de dólares em bens apreendidos. Um armazém reduzido a cinzas.
Uma mensagem clara enviada a qualquer um que pensasse que poderia desafiar o poder de Victor Castellano. Mas algo não se encaixava. Victor franziu a testa pensando. Os 2 milhões de dólares foi um golpe doloroso. Mas os Vulovs eram profissionais, eles conheciam as regras. Eles sabiam que Victor não era alguém que se podia tocar sem pagar por isso. Então, por que eles ousariam levar Grace? Por que arriscariam arrastar a família Castellano para uma guerra total por 2 milhões? A menos que eles não saibam quem é Grace, Victor disse lentamente. A menos que alguém lhes tenha dito, a linha ficou em silêncio por um momento. Então Marco falou novamente, sua voz baixando. É exatamente isso que eu ia relatar em seguida, chefe. Rastreamos a informação. Há um traidor. Victor sentiu seu sangue ferver. Quem? Ainda não definimos o nome exato, Marco respondeu. Mas sabemos como os Vulovs encontraram Grace. 2 semanas atrás, um homem começou a aparecer regularmente no café dela. Ele sentava em um canto sombrio, pedia a mesma coisa todos os dias e fazia perguntas à equipe que pareciam inofensivas sobre a proprietária. Ela tem família? Onde ela mora? Alguém a busca depois do fechamento? Ele estava coletando informações. Mia havia mencionado esse homem. Victor se lembrou das palavras de sua filha. Grace havia percebido que algo estava errado. Ela começou a fechar mais cedo sempre que ele aparecia. Mas era tarde demais. O observador já tinha o que precisava. Mas como eles sabiam que Grace estava conectada a mim? Victor perguntou, sua voz um rosnado baixo. Ela escondeu sua identidade por 7 anos. Ninguém sabia que ela era minha. Marco hesitou por um instante e então disse, essa é a parte mais preocupante, chefe. Para saber a conexão entre ela e você. O traidor tem que ser um infiltrado. Alguém que sabia sobre você e Grace há 7 anos. Alguém próximo o suficiente para saber que ela desapareceu. E por quê? Victor sentiu um arrepio subir pela espinha. Um infiltrado. Um traidor dentro de sua própria organização. Uma cobra que estava escondida por 7 anos e só agora estava mostrando suas presas. Essa pessoa não apenas vendeu informações sobre Grace aos Vulovs. Ele vendeu a família de Victor. Ele vendeu a filha de Victor. Ele vendeu a mulher que Victor amava. Eu quero esse nome, Victor disse. Cada palavra gelada. Eu quero isso antes que a noite termine. Tô trabalhando nisso, chefe, Marco respondeu. Mas há mais. Avistamos a van branca dos Vulovs perto da zona industrial no lado sul, perto dos armazéns abandonados. Muito provavelmente eles estão mantendo Grace lá. Victor assentiu, embora Marco não pudesse vê-lo. Reúna a equipe. Prepare as armas. Mas não se mova ainda. Preciso saber exatamente em qual armazém ela está antes de atacarmos. Entendido, chefe. E a criança? Victor olhou para Mia. Ela havia adormecido no único sofá que ainda estava intacto. O ursinho de pelúcia apertado em seus braços, rastros de lágrimas secos em suas bochechas. Ele deslizou a jaqueta do terno sobre a filha como um cobertor. Então voltou ao telefone. Mande um carro vir nos buscar. Estou levando-a para a casa da minha mãe. É mais seguro lá. Ele encerrou a ligação e deu uma última olhada ao redor do apartamento destruído. Em algum lugar nesta cidade, Grace estava sendo mantida por homens impiedosos. Em algum lugar dentro de sua organização, um traidor estava escondido, e Victor os encontraria, mesmo que tivesse que destruir toda Chicago para isso. Assim que Victor pegou Mia em seus braços, seu telefone vibrou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Ele hesitou por um segundo, então atendeu. Do outro lado estava a voz de uma mulher, baixa e quente, mas carregando a autoridade de alguém que estava acostumada a dar ordens. Senhor Castellano, aqui é a detetive Sarah Mitchell, do Departamento de Polícia de Chicago. Tenho informações sobre Grace Sullivan. Victor apertou o telefone. A polícia? Em seu mundo, a polícia significava problemas, perguntas que ele não queria responder.
evidências que poderiam destruir o império que ele construiu ao longo de 15 anos. Mas este não era o momento de pensar em nada disso. Este era o momento em que Grace precisava dele. O que você sabe sobre ela? Victor perguntou categoricamente. Encontramos a carteira dela em uma lixeira a cerca de 6 quarteirões do distrito de armazéns do Southside, disse a detetive Mitchell. Seu RG, cartões bancários, tudo ainda estava lá. Apenas o telefone dela está faltando. Uma testemunha relatou ter visto uma mulher sendo forçada a entrar em uma van branca perto daquela área por volta das 7h desta noite. Estamos tratando isso como um sequestro. Victor ficou em silêncio por um momento. Esta detetive sabia mais do que ele esperava, e ela o havia ligado primeiro, o que significava que ela sabia sobre a conexão entre ele e Grace. A questão era como ela planejava usar essa informação. Senhor Castellano, serei direta com você. A detetive Mitchell continuou, sua voz firme. Eu sei quem você é. Eu sei sua reputação. E sei que se eu não ligar para você agora, você vai resolver isso do seu jeito. Um jeito que eu não quero ter que limpar depois. Victor deu uma pequena risada sem humor. Então, o que você quer? 6 horas? A detetive Mitchell disse. Me dê 6 horas para resolver isso pelos livros. Estamos coletando evidências, delimitando a localização exata, preparando um mandado. Se depois de 6 horas eu não tiver nada, você pode fazer o que quiser. E essa conversa nunca aconteceu. Victor olhou para Mia adormecida em seus braços. Ela parecia tão pequena, tão frágil como Grace. E em algum lugar lá fora, Grace estava esperando que ele a salvasse. Cada segundo que passava era mais um segundo que ela tinha que suportar. Por que você está fazendo isso? Victor perguntou. Por que me ajudar em vez de me prender? A detetive Mitchell ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela falou novamente, sua voz suavizou um pouco. Tenho uma filha de 9 anos, Sr. Castellano. Se alguém levasse minha filha, eu incendiaria toda esta cidade para tê-la de volta. Eu não concordo com o que você faz, mas entendo por que você faria isso. Victor sentiu um brilho de respeito pela mulher na linha. Ela era direta, corajosa e acima de tudo, ela entendia. 6 horas, Victor disse por fim. Nem um minuto a mais. Ele encerrou a ligação e virou-se para Marco, que estava parado à porta, o choque estampado em seu rosto. Chefe, você acabou de concordar em trabalhar com a polícia? Marco perguntou, soando como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Em 15 anos trabalhando para você, você nunca fez isso. Victor caminhou em direção à porta. Mia ainda dormindo pacificamente em seus braços. Em 15 anos, eu nunca tive uma filha para proteger. Ele parou ao lado de Marco e o olhou diretamente nos olhos. Tudo mudou, Marco. Não estou mais apenas lutando por território ou poder. Estou lutando pela minha família. E se eu tiver que trabalhar com o próprio diabo para trazer Grace para casa, eu farei. Marco olhou para seu chefe, o homem que ele seguira por 15 anos, e pela primeira vez, ele viu um Victor Castellano diferente. Não o rei frio e implacável, mas um pai, um homem apaixonado. E de alguma forma essa versão era ainda mais aterrorizante. O Maybach parou em frente a uma antiga e imponente mansão no bairro mais tranquilo de Chicago. Paredes de tijolos vermelhos e marrons eram cobertas de era, e as janelas derramavam luz amarela quente na noite gelada. Este era o lar de Sofia Castellano, mãe de Victor, uma mulher de 74 anos que criara seu filho sozinha depois que seu marido foi morto em uma sangrenta purga há mais de 30 anos. Victor carregou Mia para fora do carro. A criança ainda dormia profundamente, a cabeça contra seu ombro, sua respiração constante. Ele subiu os familiares degraus de pedra, e antes que pudesse bater, a pesada porta de carvalho se abriu. Sofia estava lá, cabelos prateados presos impecavelmente na nuca, olhos pretos profundos idênticos aos de seus filhos. Ela usava um vestido preto simples e em seu pescoço pendia uma corrente de prata com uma pequena cruz
que ela nunca removia. Seu olhar desceu para a criança nos braços de Victor, e tudo ao redor deles pareceu parar. Seus lábios tremeram. Uma mão subiu ao seu peito, bem sobre seu coração. Meu Deus, ela sussurrou, sua voz embargada. Victor, esta é a mamãe. Victor disse suavemente. Esta é Mia, sua neta. Sofia não conseguia falar. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas enrugadas. Ela havia orado por este momento por tantos anos. Todas as noites ela se ajoelhava diante do pequeno altar em seu quarto e pedia a Deus que desse a seu filho uma família. Alguém para amar, uma criança que pudesse suavizar as arestas afiadas que a vida havia esculpido nele. Ela havia visto Victor selar seu coração depois que Grace desapareceu. Ela o vira ficar mais frio, mais implacável, mais distante a cada dia que passava. E ela temia que seu filho morresse na solidão, sem nunca saber como era a verdadeira felicidade. Mas agora, diante dela, estava a resposta a todas as suas orações. Uma menina de 7 anos com os olhos pretos profundos da linhagem Castellano. Mia escolheu aquele exato momento para acordar. Ela piscou algumas vezes, confusa, olhando ao redor, e então seu olhar pousou na mulher mais velha, chorando na frente dela. Pai, quem é aquela? Mia perguntou baixinho, apertando os braços ao redor do pescoço de Victor. Victor assentou, mas manteve sua mão. Essa é sua avó, minha mãe. Mia olhou para Sofia com curiosidade, mas também com cautela. Ela vivera com medo por muito tempo, acostumara-se a não confiar em estranhos. No entanto, havia algo sobre aquela mulher que a fazia se sentir segura. Talvez fossem os olhos que se pareciam com os do pai. Talvez fossem as lágrimas sinceras em suas bochechas. Talvez fosse o jeito que ela olhava para Mia, como se Mia fosse o tesouro mais precioso da terra. Sofia lentamente afundou de joelhos, apesar das articulações doloridas e do peso da idade. Ela estendeu a mão com a palma para cima. Um convite sem pressão. Mia, minha doce menina, ela disse, sua voz tremendo. Você se parece exatamente com seu pai. O mesmo queixo teimoso, os mesmos olhos espertos. Eu esperei por você por muito tempo. Mia olhou para a mão de Sofia, depois para Victor, como se pedisse permissão. Victor deu um leve aceno. Mia hesitou por um instante, então deu um passo à frente e colocou sua pequena mão na palma enrugada da avó. Sofia fechou os dedos ao redor dela, e suas lágrimas vieram mais rapidamente. Você conhece minha mãe? Mia perguntou de repente. Sofia olhou para Victor, depois de volta para a neta. Eu conheço sua mãe. Eu me lembro de sua mãe. Sua mãe é a garota mais maravilhosa que seu pai já amou. Minha mãe está em perigo. Mia disse, sua voz ficando estranhamente séria. Papai vai encontrá-la. Você pode ajudar, papai. Sofia levantou uma mão e gentilmente alisou o cabelo bagunçado de Mia, afastando os fios úmidos grudados em sua testa. Meu amor, seu pai conseguiria encontrar uma agulha em um palheiro se quisesse. Sua mãe estará em casa antes do sol nascer. Eu prometo a você. Mia ficou em silêncio por um momento, aqueles olhos pretos profundos estudando sua avó como se ponderasse se poderia confiar naquela promessa. Então ela assentiu, pequena, mas cheia de significado. Mamãe costumava me falar sobre você. Mamãe disse que você é a mulher mais forte que ela já conheceu. Mamãe disse que um dia eu te conheceria. A garganta de Sofia apertou até que ela não conseguiu falar. Grace a havia lembrado por 7 anos de distância. Ela ainda havia contado à filha sobre ela. Ainda manteve o fio da família de se romper mesmo enquanto vivia nas sombras. Victor estava ali observando sua mãe e sua filha, sentindo algo em seu peito começar a derreter. Esta era sua família, avó e neta, o passado e o futuro da linhagem Castellano. E ele não permitiria que ninguém destruísse isso. Mamãe, Victor disse, eu preciso que você cuide de Mia esta noite. Eu tenho que ir encontrar Grace. Sofia levantou-se, uma mão ainda segurando a de Mia.
Ela olhou para o filho com um olhar que só uma mãe poderia ter, rigoroso, mas cheio de amor, preocupado, mas cheio de fé. Traga-a para casa, Victor. Traga-a de volta para esta família, ela disse. E volte para casa em segurança você mesmo. Aquela menina precisa do pai dela, e eu preciso do meu filho. Victor assentiu. Ele se aproximou de Mia e se agachou ao nível dela. Tenho que ir encontrar a mamãe agora. Você fica aqui com a vovó? Ok, volto assim que puder. Mia olhou para ele. Pequenos olhos com uma espécie de compreensão muito além de seus anos. Você vai salvar a mamãe, não vai? Victor acariciou a bochecha de sua filha, sentindo sua pele macia e quente sob sua palma áspera. Eu prometo. Sofia levou Mia para dentro da casa e a acomodou na sala principal, onde uma lareira já ardia na lareira e grandes janelas davam para o jardim escurecido. Victor ficou no primeiro andar e entrou no antigo escritório de seu pai. O cômodo parecia exatamente como há 20 anos, da escrivaninha de carvalho às estantes empoeiradas pelo tempo. Ele sentou-se, abriu uma gaveta e pegou uma folha de papel em branco e a caneta tinteiro que seu pai usava. Foi a primeira vez em sua vida que Victor Castellano se sentou para escrever uma carta para sua filha. Sua mão tremia ao colocar a ponta na página. Ele havia assinado ordens de morte para inimigos sem piscar. Ele havia negociado acordos de milhões sem o menor tremor. Mas escrevendo para Mia, ele não sabia por onde começar. Ele não sabia se ainda teria a chance de dizer essas coisas a ela pessoalmente. Minha filha Mia, ele começou a escrever. Se você está lendo esta carta, significa que eu não pude cumprir minha promessa de voltar. Sinto muito. Sinto muito por não ter estado com você por 7 anos. Sinto muito por não ter sabido que você existia. Se eu soubesse, teria virado este mundo inteiro de cabeça para baixo para encontrá-la. Quero que você saiba disso. Ele parou, engolindo a onda que subia em seu peito. E então ele continuou escrevendo. Eu arranjei tudo para que você seja protegida. A conta bancária número 127586 pertence a você. Sua avó a gerenciará até você fazer 18 anos. O advogado Thompson tem todos os documentos legais. Ele garantirá que ninguém possa tocar em você ou no que é seu. Marco, o homem que você conheceu esta noite, é a pessoa em quem mais confio. Ele a protegerá da maneira que me protege. Victor continuou escrevendo sobre as pessoas em quem ela podia confiar. Os lugares seguros para onde ela poderia ir se precisasse. As coisas que ela deveria e não deveria fazer no mundo perigoso em que nasceu por sangue. Ele escreveu sobre Grace, sobre o amor deles, sobre por que a mãe dela teve que partir. Ele escreveu para que Mia entendesse que a mãe dela nunca quis ficar longe dela, que tudo o que a mãe dela fez foi para mantê-la segura. E finalmente ele escreveu: Eu te amei desde o momento em que você me chamou de pai, naquela estrada escura e chuvosa esta noite. Eu só queria poder ter te amado por mais tempo, ter ficado mais ao seu lado. Se eu não voltar, lembre-se que eu lutei. Eu fiz tudo o que pude, e estarei sempre cuidando de você, de onde quer que eu esteja. Para sempre, seu pai. Victor dobrou a carta, deslizou-a para um envelope e escreveu o nome de Mia na frente. Ele se levantou, pretendendo sair. E então ele viu Sofia parada na porta. Ela tinha visto tudo. Ela tinha observado seu filho escrever com ombros tremendo e olhos vermelhos. O que você está fazendo, Victor? Sofia perguntou, sua voz grossa de emoção. Victor olhou para sua mãe e não tentou esconder a exaustão em seus olhos. Seguro, mamãe, caso eu não volte. Sofia lá atravessou a sala e pegou a mão dele com as duas pequenas e enrugadas. Ela o segurou como se pudesse mantê-lo ali, como se pudesse impedi-lo de sair por aquela porta. Ouça-me, Victor, ela disse, seu olhar fixo no dele. Essa menina perdeu 7 anos sem um pai. 7 anos vivendo com medo. 7 anos sem poder dizer a palavra pai. Não a faça perder mais. Não transforme essa carta na verdade, mamãe. Victor começou a dizer algo, mas Sofia o interrompeu. Eu perdi meu marido para este mundo. Ela disse, sua voz tremendo,
mas inquebrável. Eu vi seu pai cair na minha frente. Eu criei você sozinha, com medo todos os dias de que um dia eu te perderia da mesma forma. Não me faça dizer a Mia que o pai dela morreu no momento em que ela finalmente o encontrou. Não faça isso com minha neta. Victor olhou para sua mãe, a mulher que passara a vida inteira se sacrificando por ele, e viu a dor em seus olhos, a dor de alguém que havia perdido demais e temia perder mais. Ele se abaixou e beijou a testa dela. Vou para casa, mamãe, Victor disse baixo e firme. Vou para casa para Mia, para você, e vou trazer Grace para casa comigo. Sofia o estudou, buscando a verdade em seus olhos, e ela viu algo que nunca havia visto ali antes. Não a frieza de um chefe da máfia, mas o fogo de um pai que faria qualquer coisa por seu filho. Mantenha essa promessa, Victor, Sofia sussurrou. Por mim, por Mia, por você mesmo. Victor mal havia saído do escritório quando o telefone em seu bolso vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ele a abriu e sentiu o sangue em seu corpo gelar. Castellano, Armazém 47, Distrito Industrial do Southside. Sozinho, sem armas, sem backup. Traga os 500 e mais em dinheiro. 1 hora. Senão, Grace Sullivan aprenderá o que significa respeito. Victor leu a mensagem repetidamente, cada palavra cortando-o como uma faca. Eles o contataram. Eles estavam mantendo Grace e eles queriam que ele viesse sozinho. Era uma armadilha. Ele sabia disso. Qualquer um nesta vida sabia disso, mas ele não tinha outra escolha. Ele olhou para a escada onde Mia estava lá em cima com Sofia. A criança não sabia o que estava por vir. Ela estava confiando nele, esperando que ele trouxesse sua mãe para casa. E ele não trairia essa confiança. Victor ligou para Marco. Vá para a casa da minha mãe agora. Traga um veículo e esteja pronto para acessar o cofre de dinheiro. Ele manteve a ligação curta, então encerrou-a. 20 minutos depois, o SUV preto de Marco parou lá fora. Victor já estava esperando nos degraus. Ele entrou e deu uma ordem. Cede o cofre de dinheiro. Marco dirigiu em silêncio, mas seus olhos continuavam se voltando para Victor, no espelho retrovisor com uma preocupação que ele não conseguia esconder. Quando eles chegaram à sede, um prédio de escritórios que parecia comum no centro de Chicago, mas que na verdade era o coração do Império Castellano, Victor levou Marco para o porão. Passando por 3 camadas de portas de aço, por reconhecimento facial e acesso por impressão digital, eles entraram no cofre de dinheiro da família. Pilhas de notas se elevavam ao longo das paredes, classificadas por denominação e propósito. Os 500 mil era apenas uma pequena fração da fortuna que Victor havia construído em 15 anos. Ele pegou uma sacola preta e começou a enchê-la com dinheiro. Chefe, isso é uma armadilha, Marco disse, sua voz tensa. Se você entrar lá sozinho, não sairá. Os Vulovs não querem apenas dinheiro. Eles querem você. Eles querem vingança pelos 2 milhões do mês passado. Victor não parou. Eu sei. Então por que você ainda vai? Marco se aproximou e bloqueou a entrada. Deixe-me trazer a equipe primeiro. Deixe-me cercar o armazém. Nós atacamos ao mesmo tempo. Nós atiramos e nós os exterminamos. Victor levantou o olhar para Marco. Seus olhos estavam imóveis, mas por trás deles queimava um fogo que Marco nunca havia visto antes. Eles disseram sozinho. Se eles virem meu povo, Grace morre. Não posso arriscar isso. Então, você arrisca sua própria vida. Marco quase gritou. Você é o coração desta organização. Sem você, tudo desmorona. O que você acha que acontece com aquela menina se ela perder o pai e a mãe em uma noite? A mão de Victor apertou a alça da sacola. A pergunta de Marco atingiu seu peito como uma lâmina. Ele havia pensado nisso. Ele havia imaginado o rosto de Mia quando ela soubesse que o pai nunca voltaria. Ele havia visto suas lágrimas em sua mente. Mas ele também viu Grace amarrada no escuro, espancada,
esperando que ele a salvasse. É por isso que escrevi a carta. Victor disse, sua voz baixando. Se eu não voltar, você protegerá Mia para mim. Você garantirá que ela tenha a vida que Grace queria para ela. Eu confio em você, Marco. Por 15 anos, você foi a única pessoa em quem confiei completamente. Marco olhou para Victor, seus olhos marejados de emoção. Victor não era apenas seu chefe. Ele era o irmão que Marco nunca tivera. O homem que o havia tirado das ruas há 20 anos e lhe dera uma razão para viver. Chefe, pelo menos deixe-me segui-lo, Marco implorou. Manterei distância. Eles não saberão. Mas se algo acontecer, posso intervir. Victor considerou, então assentiu levemente. Fique a 1 quarteirão de distância. Não se mova até eu sinalizar ou a menos que saia do controle. E Marco, se eu não sair em 1 hora, você sabe o que fazer. Marco cerrou o punho. Eu entendo, chefe, mas você vai sair. Você tem que sair. Victor jogou a bolsa sobre o ombro e caminhou em direção à porta. Ele esperava que Marco estivesse certo, mas neste mundo, a esperança nunca fora suficiente. O Maybach deslizou por estradas que ficavam mais vazias a cada minuto, deixando para trás as luzes brilhantes do centro de Chicago e avançando para as bordas escuras da cidade. O distrito industrial do South Side erguia-se diante de Victor como um cemitério do sonho americano. Fábricas abandonadas permaneciam em silêncio na noite. Suas janelas quebradas como órbitas vazias olhando para o pavimento rachado. Ervas daninhas brotavam pelas rachaduras do concreto quebrado. Portões de ferro enferrujados que ninguém abria há anos. Este havia sido o coração industrial da cidade, onde milhares de trabalhadores vinham todos os dias. Agora era apenas o cadáver de uma era passada. Victor parou o carro a cerca de 50 metros do armazém 47. Ele ficou na escuridão por um momento, olhando para o prédio à frente. O armazém era um bloco de concreto cinza. Seu telhado de metal manchado de marrom avermelhado com ferrugem. Suas paredes manchadas com anos de água da chuva. Uma única luz queimava fracamente sobre a entrada principal, como um olho assombrado esperando por sua presa. Este era o lugar perfeito para matar alguém. Longe de bairros, sem testemunhas, sem câmeras, ninguém ouviria tiros. Ele respirou fundo e saiu. A sacola pesada em seu ombro, o vento da noite de Chicago cortante e frio, carregando o cheiro de ferrugem e óleo de máquina velho. Victor caminhou pelo chão rachado, o som de seus sapatos ecoando em um silêncio tão profundo que parecia errado. Cada passo o levava para mais perto de um destino que ele não podia prever. Mas ele não diminuiu o ritmo. Ele não hesitou. Grace estava lá dentro, e ele atiraria a qualquer custo. A porta de aço do armazém estava entreaberta. A luz amarela derramava uma fraca faixa sobre o concreto. Victor a empurrou mais e entrou. Umidade e poeira atingiram seu nariz. O espaço interno era enorme e vazio. Pilares de concreto se erguiam como fantasmas mudos. A maioria das luzes do teto estavam quebradas ou mortas, deixando apenas algumas lâmpadas industriais penduradas frouxas, lançando um brilho amarelado doentio e pálido. E no centro do armazém, eles estavam esperando. Ivan Vulov sentava em uma cadeira de madeira gasta, como se fosse um trono. Um homem de 50 anos com cabelos grisalhos curtos, um rosto marcado por cicatrizes de muitas guerras sobrevividas. Seus olhos ainda eram cinzentos, vazios de emoção enquanto ele observava Victor entrar. Ele vestia um terno preto caro que contrastava fortemente com o cenário em ruínas. Um charuto meio queimado repousava entre dedos anelados. De cada lado de Ivan estavam Dmitri e Alexei, os dois homens que Mia havia descrito. Dmitri era construído como um urso, um dente de ouro brilhando toda vez que ele sorria, uma pistola solta em sua cintura. Alexei era mais magro, mas seus olhos eram mais frios, uma tatuagem de cobra serpenteando de seu pescoço até seu peito como a própria marca da morte.
Ambos seguravam rifles, canos apontados para Victor. Havia mais 3 homens escondidos na escuridão. Victor podia perceber pelos leves desvios de som e formas borradas. 6 homens, mais do que ele esperava. Grande Victor Castellano. Ivan falou, sua voz rouca com um inconfundível sotaque russo. Você finalmente decidiu nos honrar com sua presença. Pensei que teria que esperar mais. Victor parou a cerca de 10 passos de distância, longe o suficiente para lê-los, perto o suficiente para ouvir. Ele deixou a sacola cair no concreto com um baque pesado. Aqui está o dinheiro, ele disse, sua voz firme. Nem um tremor nela. Deixe-a ir. Ivan puxou seu charuto e exalou fumaça lentamente, seus olhos cinzentos nunca deixando Victor. Tão rápido. Ivan sorriu, o som como pedras moendo juntas. Mas temo que não seja tão simples, Castellano. Ivan fez um pequeno aceno e Alex escorregou para a escuridão atrás dele. Alguns segundos depois, ele voltou, arrastando uma pequena figura com as mãos firmemente amarradas atrás das costas. Victor sentiu seu coração falhar uma batida no momento em que a viu. Grace, 7 anos a haviam mudado de muitas maneiras. O cabelo castanho brilhante que Victor costumava passar os dedos agora estava cortado na altura dos ombros, entremeado com prata precoce, embora ela tivesse apenas 28 anos. Seu rosto estava mais fino, maçãs do rosto mais nítidas, linhas de preocupação profundamente esculpidas nos cantos dos olhos e da boca. Um olho estava inchado e fechado, hematomas se espalhando por metade de seu rosto. Seus lábios estavam rachados, sangue seco grudado na borda de sua boca. Eles a haviam espancado a mulher que ele amava, espancado a mãe de sua filha. Mas o que mais doeu em Victor não foram os hematomas no rosto de Grace. Foram suas mãos. Quando Alex a empurrou para a frente, a luz amarela caiu sobre os pulsos amarrados de Grace, e Victor viu os calos grossos cobrindo suas palmas. Dedos ásperos, unhas curtas, pele rachada de trabalho duro, mãos que antes haviam sido macias e pálidas, agora carregavam as marcas de 7 anos de luta. 7 anos lavando pratos, esfregando chãos, costurando, fazendo qualquer coisa para alimentar o filho deles. Grace levantou a cabeça e seus olhos cor de avelã encontraram os olhos pretos profundos de Victor. Naquele instante, o tempo pareceu parar. 7 anos de distância se dissolveram, e eles eram amantes novamente como tinham sido. Então a realidade se chocou, e Victor observou a emoção nos olhos de Grace mudar. A esperança brilhou por um batimento cardíaco, alegria ao vê-lo, ao saber que ele estava vivo, e então a esperança foi substituída pelo horror. Não medo por si mesma, mas medo por ele. Victor, não, Grace sussurrou, sua voz rouca de tanto chorar e gritar. Você não deveria estar aqui. Isso é uma armadilha. Eles vão te matar. Ivan riu, o som ecoando pelo espaço vazio do armazém. Ela está certa, Castellano. Isso é uma armadilha. E você caiu direto nela. Victor não olhou para Ivan. Ele apenas olhou para Grace, seus olhos devorando cada linha de seu rosto, cada fio de prata precoce, cada hematoma. Ele queria correr até ela, abraçá-la, dizer a ela que tudo ficaria bem, implorar perdão por não a ter encontrado por 7 anos, dizer a ela que ele havia conhecido Mia, a filha deles, e ela era incrível. Mas ele não podia. Não agora. Você está machucada? Victor perguntou, sua voz tão suave que só Grace podia ouvi-la. Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Grace, misturando-se com sangue seco e pele machucada. Mia, ela sussurrou. Onde está Mia? Ela está segura? Ela está segura, Victor disse. Ela está com minha mãe. Ela a protegerá. Grace fechou os olhos, um soluço quebrado preso em sua garganta. Meu Deus, ela sussurrou. Ela te encontrou. Eu a ensinei a encontrar o pai dela, e ela conseguiu.
Victor olhou para ela, seu coração se despedaçando à vista da mulher mais forte que ele já conhecera. Agora, amarrada como um animal, machucada e sofrendo, e ainda pensando apenas em sua filha. Eu sei de tudo, Grace, Victor disse. Eu li seu diário. Eu sei por que você partiu. Eu sei o que você sacrificou. Grace abriu os olhos para ele, cor de avelã e molhados de lágrimas. Eu sinto muito, ela disse, sua voz tremendo. Sinto muito por ter te deixado. Sinto muito por ter escondido Mia. Eu só queria protegê-la, proteger você. Eu não sabia de outra forma. Você não precisa pedir desculpas, Victor disse, cada palavra firme como um voto. Você fez o que eu não fui corajoso o suficiente para fazer. Você sacrificou sua felicidade por sua família. Eu sou quem limpa a garganta. Precisa pedir desculpas por não te encontrar, por te deixar sozinha por 7 anos. Que tocante! Ivan interrompeu, sua voz cheia de zombaria. 2 pombinhos reunidos após 7 anos separados. Que belo romance! Mas receio que não terá um final feliz. Ele levantou da cadeira de madeira e se aproximou de Grace. Sua mão grande agarrou o cabelo dela e puxou sua cabeça para trás. Grace gemeu de dor, mas mordeu com força, recusando-se a gritar. Ela não queria que eles a vissem fraca. Ela não queria que Victor sofresse mais. Os punhos de Victor cerraram-se. Cada músculo em seu corpo se tensionou como um arame. A raiva fervia em seu peito, ameaçando despedaçar seu controle. Mas ele sabia que tinha que segurá-la. Um movimento errado, e Grace morreria. Deixe-a ir, Victor disse, sua voz gelada. Você tem seu dinheiro, não a toque. Ivan olhou para a sacola aos pés de Victor e riu. Um som áspero que ecoou pelo armazém como o grasnar de um corvo. Ele soltou o cabelo de Grace e a empurrou para baixo no concreto gelado. Grace gemeu enquanto seus joelhos atingiam o chão duro, mas ela se forçou a ficar de pé, seus olhos nunca deixando Victor. Dinheiro, Ivan disse enquanto se aproximava da bolsa e a empurrava com a ponta do sapato. $500.000. Você acha que isso é sobre dinheiro, Castellano? Victor não se moveu, observando cada movimento de Ivan. O que você quer? Ivan se virou para ele, olhos cinzentos tão frios quanto um inverno siberiano. Você destruiu minha rota no mês passado. Os $2 milhões em produtos, um armazém incendiado, 4 dos meus homens mortos. Você acha que 500 mil compensam tudo isso? Então, quanto você quer? Victor perguntou, sua voz ainda calma, mesmo enquanto a fúria fervia dentro dele. Ivan sorriu, mas nunca atingiu seus olhos. Eu não quero seu dinheiro, Castellano. Eu quero algo muito mais valioso. Eu quero poder. Eu quero território. Eu quero você fora. A testa de Victor se contraiu. Seja específico. Ivan começou a passear pelo armazém como se estivesse andando em um parque, as mãos nos bolsos. Dmitri e Alexei mantinham seus rifles apontados para Victor, dedos prontos perto dos gatilhos. Primeiro, Ivan disse, levantando um dedo, você retira todos os seus homens de 3 áreas, o Southside, Chinatown e o Distrito Industrial Leste. Essas pertencerão a mim. O maxilar de Victor se cerrou. Essas 3 áreas eram a espinha dorsal de seu império, as rotas de transporte mais críticas, as fontes de renda mais ricas. Perdê-las significava perder quase metade de seu poder. Segundo, Ivan levantou outro dedo. Você me transfere o controle do Northport. Toda importação e exportação por lá estará sob minha gerência. O Northport era a porta de entrada de Chicago, onde mercadorias de todo o mundo chegavam. Controlar o porto significava controlar o fluxo sanguíneo econômico da cidade. Victor havia passado 10 anos construindo sua posição lá. E Ivan queria que ele o entregasse de bandeja. E finalmente Ivan parou e encarou Victor de frente. Você desaparece de Chicago dentro de um ano inteiro, sem contato com ninguém em sua organização, sem mostrar seu rosto em qualquer lugar neste território.
Você será como se nunca tivesse existido. Victor sentiu a raiva explodir em seu peito. 1 ano, Ivan queria que ele abandonasse tudo por 1 ano. Abandonasse seu império. Abandonasse Mia. Abandonasse Grace. Abandonasse sua mãe. Para que, quando ele voltasse, não houvesse nada para onde voltar. Por quê? Victor perguntou, sua voz como aço. Por que 1 ano? Ivan sorriu. O sorriso de um homem que acreditava já ter a vitória em suas mãos. Porque 1 ano é suficiente para eu consolidar o poder. Suficiente para seu povo te esquecer e começar a me servir. Suficiente para eu transformar Chicago em território Vulov. E quando você voltar, se você ainda quiser voltar, você não será nada. Victor olhou para Grace. Ela estava ajoelhada no chão, os olhos cheios de medo por ele. Ela balançou a cabeça levemente, como se implorasse para que ele não concordasse, para que não sacrificasse tudo por ela. Mas Victor sabia que não tinha escolha. Não agora. E se eu recusar? Victor perguntou. Ivan deu de ombros, indiferente. Então esta linda garota morre bem na sua frente, lenta e dolorosa. Então você morre também. E sua filha se torna órfã. Ele inclinou a cabeça, olhos cinzentos afiados. Eu sei sobre a criança. Castellano. Mia, 7 anos. Ela está na casa de sua mãe. Uma bela mansão em Gold Coast. Victor sentiu seu sangue congelar. Eles sabiam sobre Mia. Eles sabiam exatamente onde ela estava. Essa armadilha era maior do que ele jamais imaginara. Não toque em minha filha. Victor rosnou, sua voz como um trovão. Se você sequer encostar um dedo nela, juro que matarei cada pessoa da família Vulov, mesmo que eu tenha que ir para o inferno para encontrá-lo. Ivan riu. Uma ameaça. Você é quem está fraco aqui, Castellano. Você não pode ameaçar ninguém. Ele se aproximou até que apenas alguns metros os separassem. Você tem 2 escolhas. Uma, concorda com meus termos. E todos vocês 3, você, ela e a criança vivem. 2, recusa. E eu apago a linhagem Castellano do mapa de Chicago esta noite. Você tem 10 minutos para decidir. Yvonne disse virando as costas e caminhando em direção à cadeira de madeira. Sugiro que você pense cuidadosamente. Victor estava ali no armazém frio, cercado por inimigos. A mulher que ele amava amarrada aos seus pés, sua filha ameaçada. Ele havia construído seu império por mais de 15 anos com sangue, suor e lágrimas para chegar onde estava. E agora, Ivan Volukov queria que ele entregasse tudo em uma única noite. Mas quando Victor olhou para Grace, para os olhos cor de avelã molhados de lágrimas, ele percebeu algo. Um império poderia ser reconstruído. O poder poderia ser recuperado. Mas Grace e Mia não poderiam ser substituídas. Elas eram tudo o que importava. Elas eram a razão pela qual ele lutava. E ele não as deixaria morrer. Mas ele também não se renderia. Não desta forma. Victor Castellano nunca se rendia. Ele só precisava de tempo, um plano, uma maneira de virar a mesa. E ele acabara de pensar em um. Ivan recostou-se na cadeira de madeira e tirou o telefone do bolso do paletó com a facilidade preguiçosa de um homem prestes a verificar uma mensagem comum. Mas quando ele acendeu a tela e a inclinou para Victor, o mundo do chefe de Chicago desabou. No telefone estava uma foto de Mia. Ela estava encolhida no sofá de veludo vermelho na sala de estar de Sofia. Seu velho ursinho de pelúcia apertado em seus braços. Seus olhos fechados em sono exausto. A luz quente do fogo amarelo banhava seu pequeno rosto, criando uma imagem tão pacífica que doía olhar, e o ângulo tornava uma coisa inconfundivelmente clara. A foto havia sido tirada de fora, através da grande janela da sala de estar da casa da mãe de Victor. O lugar de sua mãe tem janelas tão grandes. Ivan disse, sua voz grossa de zombaria. Muito fácil de ver lá dentro. E muito fácil de fazer outras coisas também, se você me entende. A cor sumiu do rosto de Victor,
Seus pés pareciam pregados ao concreto. Eles o observavam a noite toda. Enquanto ele pensava que estava um passo à frente, eles estavam atrás dele, rastreando cada movimento. Eles sabiam que ele levou Mia para a mãe dele. Eles sabiam exatamente onde a criança estava. E eles tinham alguém postado fora da mansão que ele acreditava ser o lugar mais seguro de Chicago. Você se acha inteligente, não é, Castellano? Mesmo disse, deslizando o dedo pela tela, mostrando a Victor mais fotos. Mia subindo os degraus da frente de Sofia, segurando a mão de Victor. Mia parada na porta, observando Victor sair. Mia nos braços de Sofia sendo levada para dentro. Eu estava rastreando cada movimento seu desde que você saiu do apartamento daquela garota. Mesmo disse, segurando um pequeno dispositivo de rastreamento GPS. Seu chefe de segurança, Silvio, foi muito útil. Ele garantiu que soubéssemos exatamente onde você estava a cada segundo da noite. Você não tem segredos para mim. A garganta de Victor secou. Ele havia se preparado para tudo. Ele havia escrito uma carta para Mia. Ele havia avisado Marco. Ele havia arranjado todos os detalhes caso não voltasse, mas não havia imaginado isso. Ele pensou que a casa de sua mãe era uma fortaleza. Ele pensou que Mia estava segura lá. E ele estava errado. Não pense que estou blefando, Ivan disse enquanto se levantava e caminhava em direção a Victor, o telefone ainda em sua mão. Tenho 2 homens postados bem do lado de fora da mansão de sua mãe. Uma ligação minha e eles entram. A velha não os deterá e a criança com certeza não deterá. Grace gritou por trás, sua voz cheia de terror. Não toquem meu filho. Por favor, não a machuque. Ivan se virou para Grace, um sorriso cruel se espalhando em sua boca. Você realmente ama aquela criança, não é? Então ele olhou de volta para Victor. Você a ama também. Eu consigo ver em seus olhos. Pela primeira vez eu vejo Victor Castellano com medo. Pela primeira vez eu vejo o chefe de Chicago tremendo. Victor quis avançar e estrangular Ivan com as próprias mãos, para despedaçar o homem que ousava ameaçar sua filha, mas não conseguia. Dmitri e Alexei ainda tinham rifles apontados para ele. Mas 3 homens ainda estavam escondidos no escuro. E do lado de fora da mansão de sua mãe, 2 assassinos esperavam uma única ordem para invadir o lugar onde sua filha dormia. Ele havia perdido tudo. Cada movimento havia sido batido, cada saída selada. Ele estava neste armazém impotente de uma forma que nunca havia estado em sua vida. Você entende a situação agora? Ivan perguntou, triunfo em sua voz. Você não tem escolha a não ser concordar com meus termos. De qualquer forma, você perde tudo. A única diferença é qual caminho dói mais. Victor fechou os olhos. O rosto de Mia surgiu em sua mente, seus braços ao redor do ursinho de pelúcia, adormecida, confiando em seu pai para trazer sua mãe para casa. O jeito que ela disse, pai, com fé absoluta, o jeito que ela segurou a mão dele, tremendo, mas nunca soltando. Ele não podia deixá-la morrer. Ele não podia deixar Grace morrer. Ele faria qualquer coisa para protegê-las. E então, no meio daquela escuridão, uma pequena faísca brilhou na mente de Victor. Ele se lembrou de algo que a Ivan Volokov não sabia. Uma última peça ainda no tabuleiro. Uma última jogada que Victor ainda tinha em sua mão. E ele a usaria agora. Victor abriu os olhos, e quando olhou para Ivan, tudo em seu olhar havia mudado. Sem medo, sem desespero. Apenas a calma fria de um homem que finalmente havia visto o caminho à frente. Preciso fazer um telefonema, Victor disse, sua voz estranhamente uniforme. Ivan levantou uma sobrancelha surpreso, um telefonema. Você acha que este é o momento de fazer ligações? Preciso ligar para minha filha. Victor respondeu. Se você quer que eu concorde com seus termos, deixe-me falar com ela uma última vez, para dizer a ela algumas coisas antes de eu desaparecer por um ano. Ivan o estudou por um momento, olhos cinzentos se estreitando enquanto ele pesava Victor.
Então ele riu como se tivesse acabado de ouvir uma piada. Você quer se despedir de sua filha? Certo. Eu sou um homem misericordioso. Ele fez um movimento com a mão, permitindo que Victor tirasse o telefone, mas o colocou no viva voz. Quero ouvir o que você diz para a criança. Victor assentiu e tirou o telefone do bolso do paletó. Ele discou o número da mãe, a casa onde Mia estava. Tocou 3 vezes, então alguém atendeu. A voz sonolenta de Mia ecoou no armazém silencioso. Pai! Victor sentiu seu coração apertar ao som dela. Mia, você está acordada. Ouviu o telefone tocando. Mia murmurou, ainda meio adormecida. Vovó adormeceu na cadeira. Você já encontrou a mamãe? Estou procurando por ela, querida. Victor disse, sua voz tão gentil. Os homens no armazém se inclinaram para pegar cada palavra. Me escute. Você se lembra da história que a mamãe te contou sobre a princesa e o dragão? Houve uma pausa na linha. Então a voz de Mia voltou mais alerta. A história onde a princesa se salva. Isso mesmo. Você é tão inteligente, Victor disse, seu coração acelerado, enquanto seu tom permanecia calmo. Às vezes, as pessoas que amamos precisam que sejamos corajosos primeiro. Elas precisam que façamos a coisa certa, mesmo quando estamos com medo. Você pode ser corajosa por mim? Sim, Mia respondeu sem hesitação. Eu posso ser corajosa. Boa menina. Victor respirou fundo. Agora preciso que você faça algo por mim. Olhe para a pequena mesa lateral, bem ao lado do sofá, onde você está assentada. Sinta debaixo da prateleira superior. Há uma pequena caixa de plástico vermelha presa ali. Você consegue encontrá-la? Pequenos passos soaram pelo telefone. Então, o deslizar de uma gaveta se abrindo. Eu encontrei, pai, Mia disse. Há um botão vermelho lá dentro. A expressão de Ivan se endureceu, a desconfiança subindo em seu rosto cicatrizado. Ele se aproximou de Victor, tentando ouvir cada palavra. Bom, querida, Victor continuou, sua voz ainda firme. Agora segure aquele botão na sua mão. Se alguém assustador vier à casa, alguém que não seja a vovó ou eu, você aperta aquele botão imediatamente e continua segurando-o até a polícia chegar. Você entende? Ivan empalideceu. Ele avançou em direção a Victor, mas Dmitry o puxou para trás, sem entender o que estava acontecendo. Eu entendo, Mia disse, seu tom de repente sério, como uma adulta. Se pessoas más vierem, eu aperto e seguro. Você é perfeita, Victor sorriu, embora ninguém pudesse ver aquele sorriso, exceto a escuridão. Eu te amo, estarei em casa assim que puder. Eu te amo também, Mia disse, e por favor, traga a mamãe para casa. Victor encerrou a ligação e encarou Ivan diretamente nos olhos, um sorriso frio formando-se em sua boca. Esse botão ativa um protocolo de terra arrasada, Victor disse. Cada palavra afiada como uma lâmina. Se ela apertar, arquivos criptografados contendo todos os registros criminais e transações ilegais da família Volkov e da minha são instantaneamente carregados para o servidor central do FBI. Em 5 minutos, toda esta cidade será uma zona de guerra para agentes federais procurando uma razão para enterrar você. Minha filha acaba de se tornar a testemunha mais perigosa do estado de Illinois. Minha filha acaba de se tornar a criança mais bem protegida do estado de Illinois. Ivan estava ali, seu rosto mudando de pálido para vermelho de raiva. Você está blefando, ele rugiu. Você está mentindo para mim. Victor balançou a cabeça, calmo como se estivesse discutindo o tempo. Não estou mentindo para ninguém, Vulov. Você pode ligar para seus homens fora da casa de minha mãe e dizer a eles para entrar se quiser, mas você sabe o que acontece em seguida. A polícia aparece, o FBI aparece e eles rastreiam você. Eles rastreiam este armazém. Eles rastreiam tudo o que você está operando em Chicago. Você quer testar isso? O armazém mergulhou em silêncio. Dmitry e Alex trocaram um olhar, sem saber o que fazer.
Ivan estava ali com os punhos cerrados, a raiva queimando em seus olhos, mas ele sabia que Victor estava certo. Se a polícia e o FBI se envolvessem, tudo desabaria. Não apenas o plano desta noite, mas o império que Ivan havia passado anos construindo. Sua vantagem acabara de ser completamente neutralizada. Agora recomeçamos, Victor disse enquanto dava um passo à frente. Nenhuma hesitação restava nele. Você não pode mais ameaçar minha filha. Você não pode barganhar com a vida dela. A única peça que você tem é ela. Ele olhou para Grace. E sugiro que a solte antes que isso piore para você. Ivan rangeu os dentes, olhos cinzentos em chamas de ódio. Você se acha esperto, Castelano. Você acha que venceu. Ele puxou uma arma da cintura e a empurrou para a cabeça de Grace. Eu ainda posso matá-la agora. Matar você agora e desaparecer antes que a polícia chegue. Victor enfrentou o olhar de Ivan sem hesitação. Você pode, mas você sabe que se o fizer, esta guerra nunca termina. Meu povo vai caçá-lo até os confins da terra. Marco Benedetti não vai parar até que você e todos os Vulovs sejam eliminados. Você quer viver com medo pelo resto da sua vida? Os dois homens se enfrentaram, o ar tão denso que parecia difícil respirar. Grace ajoelhou-se entre eles, mal respirando. E em algum lugar lá fora, Marco esperava pelo sinal. O tabuleiro havia virado completamente. Nesse momento, as luzes dentro do armazém de repente se apagaram. A escuridão engoliu tudo em um instante. Os homens de Volkov gritaram em confusão. Então veio o som de vidro quebrando. O som de uma porta sendo arrombada e tiros. Marco não esperou por um sinal. Ele se moveu. Victor avançou para Grace no escuro, o instinto o guiando. Ele agarrou o braço dela, puxou-a para o chão e a cobriu com seu corpo. Balas assobiaram por suas cabeças, faíscas piscando toda vez que uma rodada atingia um pilar de concreto. Os tiros eram ensurdecedores, ricocheteando pelo armazém oco como um trovão rolante. Victor, Grace sussurrou, sua voz tremendo, mas não em pânico. Você está ferido? Estou bem, Victor disse, seus braços travados ao redor dela. Fique deitada. Não se mova. Lanternas começaram a varrer o armazém, enquanto os homens de Marco entravam por todas as direções. Victor reconheceu o som de sua própria equipe, controlada e precisa. Nada como o tiro frenético da equipe Vulov. Marco havia trazido pelo menos 10 homens, talvez mais. Ele estava pronto desde o início, esperando apenas o momento certo. Dmitri foi o primeiro a cair. O homem com o dente de ouro tinha acabado de se virar para atirar em direção à entrada, quando 2 balas perfuraram seu peito. Ele desabou no chão, sua arma escorregando de sua mão, seus olhos arregalados e fixos no teto escuro. Alex tentou correr para a porta dos fundos, mas uma sombra surgiu da escuridão, chutou seu rifle para longe e o derrubou com um único soco. Os outros 3 homens Volkov foram rapidamente cercados, desarmados e forçados a se ajoelhar, as mãos algemadas nas costas. Mas Ivan não. Quando as luzes voltaram a acender, Victor viu Ivan a poucos passos de distância. O homem de cabelos grisalhos havia se movido na escuridão e agora estava atrás de Grace. Uma mão torcida em seu cabelo, puxando sua cabeça para trás, a outra pressionando o cano de uma arma em sua têmpora. Pare! Ivan gritou, sua voz selvagem. Todos, parem agora. A sala inteira congelou. Marco estava na entrada principal, arma apontada para Ivan, mas ele não ousou atirar. Seus homens estavam espalhados pelo armazém, todas as armas apontadas para Ivan, mas ninguém tinha um tiro limpo. Grace estava centrada entre eles, o escudo perfeito para um homem desesperado. Larguem suas armas, Ivan gritou. Larguem todas elas ou eu vou explodir a cabeça desta mulher. Grace não chorou. Ela não gritou. Ela apenas olhou para Victor com seus olhos cor de avelã,
como se estivesse tentando enviar-lhe uma mensagem. Não se preocupe comigo. Salve Mia. Isso é tudo o que importa. Victor levantou-se lentamente, ambas as mãos erguidas para que Ivan pudesse ver que ele estava desarmado. Vulov, ele disse, sua voz terrivelmente calma. Olhe ao seu redor. Você já perdeu. Seus homens estão caídos. Você não tem para onde correr. Deixe-a ir e você poderá sair daqui vivo. Ivan riu como um louco, cuspe voando do canto de sua boca. Vivo? Você acha que me importo em estar vivo? Você arruinou tudo. Você tirou tudo de mim. Se eu morrer esta noite, eu a arrasto para o inferno comigo. O dedo de Ivan apertou o gatilho. Victor viu os músculos do antebraço de Ivan se tensionarem. Ele sabia que ele iria atirar. Ivan não tinha mais nada a perder, e um homem sem nada era o homem mais perigoso de todos. Mas então uma voz soou da entrada dos fundos do armazém. Solte a arma, polícia! Ivan virou a cabeça apenas por uma fração de segundo, mas foi tempo suficiente para Victor se mover. Victor avançou, agarrou a mão da arma de Ivan e forçou o cano para o teto. A arma disparou. A bala rasgou o telhado. Victor torceu o pulso de Ivan com toda a força que tinha. Osso quebrou, afiado e feio. Ivan gritou de dor, largando a arma e soltando Grace. Marco avançou, empurrou Ivan de cara no concreto e o imobilizou com um joelho nas costas. 2 homens de Marco algemaram os pulsos de Ivan atrás dele, enquanto ele uivava de dor e fúria. Victor pegou Grace e a puxou para seus braços. Ela estava tremendo. Todo o seu corpo tremia como uma folha na tempestade. Mas ela estava viva. Ela estava ali em seus braços, após 7 anos de separação. Você está bem? Victor perguntou, sua mão alisando o cabelo dela, verificando os hematomas em seu rosto. Estou bem, Grace sussurrou, lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Estou bem agora. Da entrada dos fundos, a detetive Sarah Mitchell entrou, suas armas ainda firmes, 4 oficiais blindados atrás dela. Ela varreu os olhos pelo armazém, avaliou a cena e então parou quando viu Victor e Grace. Parece que estou um pouco atrasada, Mitchell disse, soltando um suspiro suave. Mas pelo menos cheguei para o final. Victor olhou para ela e assentiu levemente. Você chegou na hora certa, ele disse. Obrigado. Mitchell deu de ombros, mas havia um brilho de respeito em seus olhos enquanto olhava para Victor. Eu disse que também sou mãe, eu entendo. Ela se virou para direcionar seus oficiais, isolando a cena, algemando os demais homens Volkov e chamando uma ambulância. Victor permaneceu onde estava, segurando Grace perto, sentindo sua respiração quente contra o peito. O pesadelo havia terminado. Grace estava segura, e agora ele a levaria para casa. De volta para Mia, de volta para a família que eles deveriam ter tido 7 anos atrás. Victor caiu de joelhos ao lado de Grace, suas mãos tremendo enquanto ele afrouxava a corda que mordia seus pulsos. Sulcos vermelhos profundos marcavam sua pele pálida, e Victor sentiu uma pontada aguda em seu peito ao vê-los. Ele massageou gentilmente os pulsos dela, tentando trazer o sangue de volta enquanto Grace apenas sentava ali, olhando para ele com olhos molhados de lágrimas. Você realmente veio. Grace sussurrou, sua voz embargada como se ainda não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Eu pensei que nunca mais te veria. Victor ergueu o olhar para o dela, seus olhos escuros segurando 7 anos de saudade, 7 anos de raiva, 7 anos de arrependimento e 7 anos de amor que nunca morrera. Sinto muito, ele disse, cada palavra puxada da parte mais profunda de sua alma. Sinto muito por não ter te encontrado. Sinto muito por ter te deixado sozinha para carregar tudo isso. Sinto muito por não ter estado lá quando você mais precisou de mim. Grace ergueu a mão e a repousou contra a bochecha de Victor, sentindo o calor da pele dele sob a dela. Não se desculpe, ela disse. Eu sou quem partiu. Eu sou quem escolheu isso. Eu nunca me arrependi dessa decisão porque ela me manteve segura. Mas me arrependo de ter te machucado.
Me arrependo de não ter confiado em você o suficiente para te contar a verdade. Victor puxou Grace para seus braços, segurando-a com tanta força que era como se ele temesse que ela desaparecesse novamente. Grace enterrou o rosto contra o peito dele. E finalmente, depois de 7 anos contendo-se, ela chorou. Ela chorou pelas noites solitárias naquele minúsculo apartamento. Ela chorou pelas refeições que pulou para que Mia pudesse comer. Ela chorou pelas vezes em que ficou naquela esquina observando o carro de Victor passar, com muito medo de chamá-lo pelo nome. Ela chorou por tudo o que havia sacrificado e por tudo o que havia perdido. E Victor a segurou e a deixou chorar enquanto ele lutava para não derramar suas próprias lágrimas. Marco se aproximou, sua voz excepcionalmente gentil. Chefe, o carro está pronto. Devemos levá-la para casa. Então ele se inclinou, sua voz se transformando em um sussurro frio. Quanto ao traidor, foi Cílio, seu chefe de segurança. Ele foi quem vazou a localização para os Vulovs. Nós o temos na cela de detenção. Ele está esperando seu julgamento. A expressão de Victor não mudou, mas seus olhos se transformaram em gelo. Mantenha-o vivo até que eu tenha colocado minha filha para dormir. Então eu lidarei com ele pessoalmente. Victor assentiu e ajudou Grace a ficar de pé. Ela ainda tremia, suas pernas fracas depois de horas amarrada e espancada. Victor não falou. Ele apenas se abaixou e levantou Grace em seus braços, como se ela fosse o tesouro mais precioso da terra. E para ele, ela era. O Maybach varreu as ruas de Chicago sob um amanhecer que começava a despontar. O céu oriental mudou de preto para roxo para rosa, anunciando um novo dia. Grace permaneceu nos braços de Victor durante toda a viagem, sua cabeça contra seu ombro, seus olhos fechados de exaustão, mas um sorriso tranquilo e pacífico em seus lábios. Mia está bem? Grace perguntou suavemente. Ela estava com medo? Ela é corajosa, Victor respondeu, dando um leve beijo em sua testa, assim como a mãe dela. Quando o carro parou em frente à mansão de Sofia, a porta da frente se abriu antes que Victor pudesse sequer sair e uma pequena figura disparou como uma bala. Mamãe! Mia gritou, correndo pelos degraus e pelo caminho de pedra com os pés descalços e pijama amarrotado. Mamãe! Grace mal conseguiu sair do carro antes de cair de joelhos e abrir os braços. Mia bateu nela, agarrando-se ao pescoço dela, soluçando forte. Eu estava com tanto medo. Mia engasgou. Eu estava com medo de que você não voltasse. Eu estava com medo de te perder. Estou aqui, querida. Grace a abraçou forte, lágrimas escorrendo novamente. Eu não vou a lugar nenhum. Prometo que nunca mais te deixarei. Victor ficou ao lado delas, observando as duas mulheres mais importantes de sua vida se abraçarem e chorarem. Então Mia levantou a cabeça, o viu e estendeu uma mão para ele. Pai, ela chamou, me abrace e a mamãe também. Victor não precisou ser pedido 2 vezes. Ele se ajoelhou e envolveu Grace e Mia em seus braços, puxando-as para seu peito. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu o que significava ter uma família completa. Pela primeira vez, entendeu por que as pessoas fariam qualquer coisa por aqueles que amam. Sofia estava na porta, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Ela apertou uma mão no peito, onde seu coração batia fora de ritmo com a emoção. Obrigado, Deus, ela sussurrou. Obrigado por trazer minha filha para casa. Eles entraram juntos. Grace segurou Mia com um braço e a mão de Victor com o outro. Sofia os encontrou na porta e abraçou Grace como uma filha que retornava após anos de ter se perdido. A família Castellano estava finalmente completa novamente após 7 anos separados. E na aconchegante sala de estar com a lareira acesa, eles sentaram juntos, sem precisar de palavras, apenas precisando saber que estavam ali juntos e que nada os separaria novamente. Victor observou Grace acariciando o cabelo de Mia.
Observou sua mãe enxugando lágrimas de felicidade e ele percebeu algo. Ele havia levado 15 anos para entender. Poder não era sobre quanto território você controlava. A verdadeira força não vinha do medo que você plantava nos corações de outras pessoas. A força real vinha do amor, das pessoas que você estava disposto a sacrificar tudo para proteger, das pessoas dispostas a sacrificar tudo para protegê-lo. Grace o ensinou isso através de 7 anos de solidão, 7 anos de dificuldades, 7 anos amando-o à distância sem amargura. Mia o ensinou isso com a coragem de uma criança de 7 anos que ousou parar o carro de um chefe da máfia na noite escura e chuvosa para salvar sua mãe. E sua mãe o ensinou isso com uma vida inteira dedicada a se sacrificar para criá-lo e esperando pelo dia em que ele encontraria a verdadeira felicidade. Os inimigos de Victor achavam que o amor o enfraquecia. Eles acreditavam que a família era uma fraqueza a ser explorada. Mas eles estavam errados. O amor não enfraqueceu Victor. O amor o transformou na versão mais perigosa de si mesmo. Um homem que luta pelo poder pode ser quebrado, mas um pai que luta por sua filha, um homem que luta pelo amor de sua vida, é imparável. Esta é a história de Victor Castellano, o chefe da máfia mais poderoso de Chicago. Mas mais do que isso, é uma história sobre a força do amor, o sacrifício da maternidade e a coragem de uma criança. É um lembrete de que, não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, não importa como o mundo o julgue, você ainda pode mudar quando encontra alguém por quem vale a pena mudar. E quanto a você, como a história te fez sentir? Você já teve um momento em sua vida em que o amor te deu a força para superar algo que parecia impossível? Você já sacrificou algo importante para proteger alguém que ama? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós adoraríamos ouvir as histórias que vivem no fundo do seu coração, as experiências reais que tocaram sua vida. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder as histórias emocionantes que compartilhamos todos os dias. Cada inscrição, cada curtida, cada compartilhamento é uma motivação poderosa que nos ajuda a continuar trazendo conteúdo significativo para você. Obrigado por passar seu tempo conosco até o final deste vídeo. Desejamos a você e sua família boa saúde, uma vida cheia de alegria e paz todos os dias. Lembre-se, o amor é a maior força e a família é o lugar para onde sempre podemos retornar. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.